E aí, no fim, quem tiver dúvidas, tragam, tá? Para a gente conversar um pouquinho. É um papo bem para Yang, é bem interessante. Estava falando ainda agora para a Érica que eu montei hoje esse material. Na verdade, eu estava montado há um tempo, eu estava organizando e tira isso, põe isso. E hoje me veio uma situação aqui minha e eu me vi, eu acho que como eu fui montando, isso mexeu tanto comigo, começou a me dar um rebuliço assim, de tipo, meu Deus, o que eu estou sentindo? Mas eu vou explicar para vocês. E aí eu caí no choro. E foi super importante viver isso, tá? A gente precisa realmente desenvolver algumas coisas na gente e ouvir. Bom, bora lá. Ouvir o nosso corpo, ouvir a nossa sensibilidade, ouvir quando a gente tá sentindo que, cara, tem alguma coisa que não está tudo bem, tem alguma coisa que não foi diluída dentro de mim, tem alguma coisa que ainda está meio, ah, ainda está, não desceu, sabe? Então a gente precisa às vezes ter esse olhar sobre a gente. Mas bora lá. O sentir. O que que é o sentir para vocês, né? Primeira pergunta que eu deixo aí para vocês se responderem. Ontem eu fiz uma pergunta ah, lá no nosso, na nossa mentoria, vou até pegar aqui, no nosso grupo, que foi o que está difícil de sentir na tua vida, né, hoje. Hoje em dia, que eu digo, não hoje, mas hoje em dia, o que é difícil de se sensibilizar, de sentir que você prefere se defender, que você prefere reagir, ou que você prefere nem ver? São essas coisas que eu trago para vocês hoje, para que vocês entendam esse ponto que vocês estão e quais são as áreas que vocês precisam desenvolver mais isso, entendem? Então, antes de tudo, o que é esse sentir para vocês e o que é difícil hoje no teu dia a dia de trazer essa sensibilidade. O sentir, ele vem desse mundo subjetivo, que não é concreto, não é claro, é mais invisível, e muitas vezes ele é um mistério e é comandado pelo nosso feminino, e por isso que é tão difícil para as mulheres que estão mais no yang. Porque para a maioria de nós é mais fácil é, a gente olhar para o que faz sentido, para o que tem que ser justo, para o que tem que ser desse jeito, para o que tem que ser resolvido, para o que tem que ter lógica, o que nós temos que acertar, tem que ser tudo preto no branco. Fomos criadas dessa forma, né? Então é por isso que vocês estão aqui. E vir para o feminino é mudar um pouco essa forma dessas ações básicas do teu dia a dia, desde você cozinhar, dirigir, a fazer as tuas atividades profissionais até chegar ao relacionamento, seja com quem for, com os teus filhos, seja a dois. Então, a gente se traz um pouco dessa racionalidade, dessa imposição das coisas que tem que ser tudo, não. Ou é ou não é. Ou é 8 ou é 80. Não é assim? Não tem um equilíbrio. Então, para a gente é muito essa forma de olhar. E esse feminino, ele é ligado às sensações do nosso corpo, que a gente já falou isso, que é algo que, inclusive, acho que foi na live passada, eu trouxe também algumas coisas para a gente se conectar. E eu quero trazer um olhar, além, trazer o corpo, mas além disso, eu quero trazer um olhar para vocês desenvolverem isso, tá? Com uma nova perspectiva, né? Com um novo olhar sobre esse assunto. Então, eu quero que tu entenda que a gente já sabe, eu, tu, que tu dá conta de tudo ao teu redor, né? Claro que tem algumas coisas que a gente pipoca. Por exemplo, eu até trouxe aquele vídeo para vocês ainda agora, e brinquei com uma amiga minha, mandei para ela, e vou falar uma. Não vou falar essa frase, é muito feio porque vai ficar gravado. Mas a senhorinha lá passando batom e falando o quanto que ela não tinha tempo para aquilo ali, né? E que, porque ela criou 14 filhos. Hoje as pessoas têm dois e ficam reclamando. Lembra que ela falou lá no vídeo? Não sei se vocês já viram, depois se vocês veem. E aí eu fiquei olhando aquilo. E, gente, alguns vídeos, é aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente é feminino, algumas coisas não são só aquela coisa. A gente começa a viajar na maionese. E aí eu senti assim, caramba, imagina como foi com a minha avó. E a gente pipoca por qualquer coisa, a gente é muito mole, né? E mandei uma frase para uma amiga minha com aquele vídeo, que é a frase que eu não vou falar para vocês. Se quiser, depois eu falo, mas não gravar. E aí, é,
é isso. Nós somos mulheres que sabemos fazer muito externamente, a gente resolve tudo. Mas a gente é muito mole para a nossa sensibilidade. A gente é muito frouxa. Qualquer coisa a gente dramatiza. Qualquer coisa, a gente, na verdade, a gente se defende. A gente prefere não ter esse contato, sabe? E eu fico prestando atenção num vídeo desse e fico vendo o quanto a gente tem que respeitar e se curvar diante das nossas ancestrais, que tiveram uma vida muito mais dura do que a nossa. E a gente reclama por muito pouco, tá? Então, ah, eu quero te convidar hoje para te começar a olhar para esse sentido e dar conta dele. E a verdade é que a nossa criança ela tem muito medo desse sentir, desse dar conta desse sentimento, né? Então, sistemicamente falando, o não sentir é uma exclusão das tuas sensações. Então, a partir de agora, eu quero que tu comece a fazer um exercício sistêmico mesmo, de incluir esse sentir. De hoje, por exemplo, o exemplo que eu dei. Eu vou talvez até trazer ele de novo depois, mas hoje, no exemplo que eu dei. Eu comecei a sentir um mal-estar estranho, estava meio... Depois que eu terminei tudo de fazer, e eu, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, os meus dias, eles são de live, de mentoria. Eu coloquei todo o mesmo dia, porque eu acordo num gás muito grande. Eu amo fazer isso aqui. E você está sentindo aquilo ali, e você diz assim, caramba, o que está acontecendo? Não importa o que está acontecendo. Eu comecei a falar para mim, exatamente esse exercício aqui. Eu incluo o que eu estou sentindo. Deixa vir. Deixa, deixa, deixa eu sentir isso aqui. E a gente muitas vezes não dá consciência para isso, não é verdade? A gente passa por cima disso, tá? E todas nós, a gente tem essa inclusão do piloto automático, do pensar e do agir. Mas se a gente for parar para pensar, essa exclusão do sentir, ela dá um pouco mais de trabalho, porque tu tem que parar. A mulher precisa de pausa. O feminino precisa pausar. Então anotem, pausar. Anotem, incluir o meu sentir. O feminino, se ele não tiver pausas, porque é isso que tu não quer, parar, tipo assim, perder meu tempo pausando aqui porque eu tenho que sentir alguma coisa. Ah, que frescura, fala sério. Eu mesma dizia assim, gente, fala sério, ir para salão. Que saco, né? Eu tenho mais o que fazer, meu dia é cheio de coisa, não tenho tempo de ficar nessa futilidade. Como se fosse um momento que eu ia parar e ia estar gastando um tempo precioso meu. E, na verdade, eu estava gastando meu tempo para me triturar, entendeu? Então, esse é só um exemplo, assim, que me veio aqui. Então, a gente precisa de pausa e a gente precisa começar a usar esse eu incluo o meu sentir. O que é que eu estou sentindo, tá? E a nossa vida, ela começa a fazer sentido quando a gente se permite vir para essa sensibilidade, para esse sentir. Porque isso te conecta com o simples, te conecta com o belo, te conecta com o que tu tá vendo naquele momento, com aquilo que eu falei para vocês hoje, aquele vídeo que eu vi. Não foi só um vídeo. Eu me conectei com a minha ancestralidade. Eu comecei a fazer uma viagem pensando na minha avó, que era super vaidosa, não saía sem um batom. Me levou lá com ela, assim, parecia que eu tinha ido lá no colo dela e pensei, caramba, avó, tua vida deve ter sido muito mais dura. E eu sou mole. Qualquer coisa a gente pipoca, né? Enfim. Então, a outra coisa que a gente precisa saber desse sentir, de novo, todo o tempo, como eu disse, é uma live que a gente vai repetir algumas coisas, mas a gente vai ter um olhar de outra perspectiva, isso aqui é só uma introdução, é que o homem yang, ele é atraído por uma mulher sensível a si mesma, vulnerável, aberta e receptiva à vida. Tu não está sendo aqui trabalhada para quem não tem relacionamento ou para quem tem, para estar aberta para melhorar com o teu relacionamento. Isso é consequência. O teu relacionamento com outro é consequência. Teu trabalho aqui é fazer esse trabalho contigo. Ah, mas é muito egoísta. Não é egoísta. Egoísta é você abrir mão de você e fazer por todo mundo. Quando você cuida da sua casa interna, que é o seu ponto de partida, que vem lá da tua conexão com a tua mãe, aí você sim está em estado presente e entrega o melhor do que tu tem para o outro, certo? Então, é isso que a gente está desenvolvendo aqui. Então, bora para o primeiro tópico. A gente vai falar sobre como sustentar o desconforto, tá? Mas antes, que é o desconforto do sentir. Foi o que eu senti hoje. Tipo, ai, não sei explicar. Meu Deus, o que que é isso? O que que está acontecendo aqui dentro? Por que que eu não consigo me dizer em palavras o que está ocorrendo dentro de mim? Não importa. Como eu tinha acabado de fazer isso aqui, me veio muito assim a frase de não importa.
O que importa é que eu posso suportar, tá tudo bem, pode vir. Eu não sei direito o que é. E aí aquilo começou a vir, e eu entendi, tá? Então, antes da gente suportar ou sentir, a gente precisa abrir esse espaço aos poucos para se permitir viver primeiro esse sentir. É como se você fosse se autorizando lentamente a esse processo, tá? E você sentir algo que te machucou, na hora que tu sente, para te começar a, caramba, aquilo me machucou. Como é que eu tô me sentindo? Digamos, a Vivi teve um estresse lá com o marido, com o Rafa. E ele falou alguma coisa que a vontade dela era revidar. É o piloto automático. E ela para com inteligência emocional e diz: calma, não fala nada. Fica quieta. O que que eu senti com essa frase? Por que que ela me tira o chão? Gente, eu faço muito isso aqui. O João, ele é muito tem uma casquinha bem. O João é muito de rebater as coisas, assim, de falar umas coisas bem endurecidas. E eu era muito de. Ah, que? Tô entendendo. Claro que isso não acontece mais hoje, né? Então, hoje eu paro e, caramba, isso não entra bem. Eu fico calada. Ele, sim, você ouviu? Ouvi. Não tem resposta agora. Ou então, às vezes, eu digo, a gente pode conversar depois. Então, é assim, não é assim, Vivi. Tu já para pra fazer isso? Então, eu paro para você. Exatamente isso aconteceu hoje. Tu descreveu uma parte do meu dia Que hoje. bom! Só que aí eu fico calada, aí ele fala: ah, porque tu não fala nada, porque tu nunca tem opinião, porque não sei o quê. Aí se eu falo, se eu revido, é ruim. Se eu fico calada, também é ruim. Aí não sei o que eu faço. Aí você não fala na hora, para não revidar, se vier à vontade de revidar. E depois você chama e diz: agora eu já consigo, você já pode? Porque aí depois eu vou fazer uma aula sobre comunicação feminina. Então você vai Hum, fazer assim: você já pode, nesse momento, me ouvir? Quando você tiver um tempo, é como se você desse a liderança para ele de um pedido seu. sim, Quando você tiver um tempo, a gente fala. Porque a gente equilibra a relação assim. Senão a gente cala e a gente vai se diminuindo, tá? Então, sim, você pode não falar na hora, mas depois você pode tocar no assunto sim e pergunta se ele está aberto para aquilo ali naquele momento. Se não, você diz: ah, não, porque eu estou trabalhando, tá, tudo bem. Quando você puder, você me chama que eu quero falar sobre aquele assunto. Eu já tenho algo para falar para você. Eu acho importante, que essa troca é importante, para que o outro sim. saiba como você se sentiu. Não, eu me senti assim. Só que mais do que isso, a gente precisa olhar para o que a gente está sentindo e pensar assim: por que que eu me senti assim? De onde isso veio? Sabe? De onde que eu estou trazendo isso? Porque se traz um incômodo muito grande, não é de agora. É algo que trouxe um gatilho de algo que tu viveu. Então, esse é o mais importante para vocês começarem a ter essa inteligência do sentir, tá? Fala, Carol. É exatamente, assim, é uma coisa que há muito tempo eu meio que pratico isso, mesmo sem saber. É, tanto eu quanto ele, que quando a gente tá chateado, se chateia com alguma coisa, tal, a gente sabe pelo olhar, pelo estado geral do espírito, né? E se aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Se não, aconteceu alguma coisa. Tem a ver comigo? Não, não tem. Ok. Quando você estiver preparado para conversar, a gente conversa, né? E a gente deixa o Vocês decidiram canal. irem. Isso, o canal abrir, o canal aberto, né? Da mesma forma, se eu me chatear com ele por alguma coisa, tá, aí ele vê que eu tô retraída. Tipo, semana passada a gente foi no shopping com o Gui e Gui fez uma birra e eu me fechei. Aí ele fez assim: por que você está fechada? Você se fechou. Eu fiz: não, eu simplesmente vou ficar na minha porque ele tá reativo comigo hoje e eu não quero estar levando patada de graça. Então, eu tô aqui na minha. Ele disse: tá, mas não se feche pra ele, não. Eu falei assim: mas eu não tô fechada pra ele. Eu tô apenas Quieta. quieta na minha, caladinha, porque senão, justamente, eu vou rebater. Vou bater Uhum, boca, né? entendi. E aí, a gente... eu tenho que, de certa forma, tentar entender justamente o que que eu tô sentindo, por que que eu tô com aquela raiva, aquela impaciência naquele momento e tentar realmente processar isso. Onde é que tá vindo isso? Por que que aquilo tá me incomodando tanto? Sim. Né? E deixar esse canal aberto para justamente quando se sente à vontade, a gente vai lá e conversa e trabalha em cima daquilo de cada um.
É isso que eu vou trazer hoje aqui para vocês. É exatamente isso. Por quê? Porque se a gente se fecha, não é em vão. E tá tudo bem a gente se fechar e aquietar, porque a gente tem que respeitar o nosso sentir. Vocês vão aprender na comunicação feminina uma frase que eu já vou deixar aqui para vocês. A gente pratica a comunicação feminina não é para se conectar com o outro e para fazer com que o outro nos tipo, ceda para a gente ou se abra para. Não é isso. Isso é uma consequência. A gente pratica a comunicação feminina para que a gente tenha respeito e honra pelo que a gente sente. Porque a comunicação feminina ela vai nos fazer, vai nos estimular a sermos vulneráveis, tá? Então, a gente precisa olhar para isso. E aí, isso daí é assunto para um outro tema, tá? Mas vou voltar aqui para a gente falar, tá? Então, a gente sente o que machucou a gente e se pergunta por que que eu estou sentindo. Tudo bem, eu posso sentir isso que eu estou sentindo. Se eu estou com vontade de gritar com alguém e eu sinto naquela hora aquele impulso, eu paro e por que que eu estou com essa necessidade? Né? Sinto no meu corpo por que que eu estou sentindo aquilo. Gente, por favor, me lembrem de bater a foto, tá? Por favor, por favor. E aí nós vamos começando a se trazer para esse estado presente de ter uma postura mais de adulto do que infantil, tá? E tu vai sempre te trazendo para o teu corpo, para as tuas emoções, para os teus sentimentos. E eu vou falar daqui a pouco para vocês que sentimentos não é igual a emoção, tem uma diferença, tá? E no final eu vou explicar isso para vocês. E nesse processo, a gente aprende a ser mais segura de si mesma. Por isso que a gente trabalhou primeiro a mãe, porque a gente saiu daquele julgamento, a gente começa a se acolher. Gente, olha, eu vou trazer tanta coisa aqui, mas eu quero que vocês entendam assim. Pronto, desde quando a gente começou, já consegui ou tenho que estar no estágio tal. Não, cada um tem seu processo. Tem um respeito por si mesmo. Mais é importante eu tocar no assunto da live da mãe, porque ali é como se você conseguisse se entregar e abrir mão de um julgamento. Ou você conseguisse abrir para a mamãe e dizer assim, mãe, eu queria que você tivesse feito aquilo por mim. Então, para quem não fez, voltem, por favor, façam essa live, façam a meditação da mãe, façam a meditação do pai. É muito importante, porque quando a gente vem trazer essa live de sensibilidade, se a gente não olhar para a nossa raiz, tudo que eu vou falar aqui é depois, não vem antes. Vocês entendem? Existe uma sequência desse processo, tá? Então, nesse processo que a gente vai ter que ter mais segurança de si mesmo, só é possível a gente desenvolver esse espaço da sensibilidade dentro da gente, esse espaço do sentir, quando a gente é mais empática com a gente, quando a gente consegue aprender a se acolher, quando a gente é mais compreensiva com nós mesmas, quando a gente tem mais compaixão. Então, primeiro, você se traz para esse lugar do sentir, para depois você começar a suportar. Então, eu estou falando isso para as mulheres que têm dificuldade de sentir. Para quem já está sentindo, você vai começar a aprender a suportar o que você está sentindo, tá? Então, bora lá. Tópico 2 agora. O 1 foi sobre o suportar. Primeiro, a gente precisa voltar uma casinha e sentir, tá? E quem já sente, você vai começar a desenvolver esse espaço de suportar essa sensibilidade, tá? Ok, estava só fechando aqui um. Então, o segundo tópico, alguns passos para a gente começar a se abrir para esse espaço do sentir. Bora lá, anotem aí, tá? O primeiro, a gente precisa, que o primeiro é aquele que eu falei, volte nas lives, expor a nossos pais, né, a nossa mãe, sobretudo, o que a gente gostaria de ter recebido e o que não foi possível, e se reconectar às dores do que faltou. Então, Ju, não consigo ainda sentir, nossa, eu sou muito piloto automático, Ju, eu tenho muita dificuldade. Volta na live, volta na meditação. O primeiro ponto é ali, por quê? Porque foi ali que muitas coisas nos faltaram, foi ali que a gente disse para nossa mãe, mãe, para mim, no meu caso, mãe, eu queria ter falado o que eu estava sentindo, e a senhora dizia que calada estava errada, a senhora mandava eu engolir meu choro. Foi assim o meu. Eu estou falando mais ou menos como eu fiz, estou expondo para vocês. Foi assim que eu fiz o meu. E eu tive que fazer mais de uma vez, porque assim, acho que eu fiz 3 vezes aquele exercício, e quando eu fui montar esse material que foi para outra mentoria da Muda Mulher, nossa, eu fui escutar de novo e me acabei de chorar.
Então, assim, é uma coisa que eu quero que vocês entendam que é uma construção. Vocês estão aqui fazendo uma construção desse desenvolvimento sobre essa sensibilidade feminina entre vocês, sabe? Não é uma coisa que você vai ganhar de hoje para amanhã. Não é esse conteúdo que vai fazer. Não, mas todo dia você vai andando um passinho. Todo dia você vai, opa, sentir tal coisa. Por que eu estou sentindo isso? Por que o coração está palpitando? Nossa, por que minha mão está quente? Por que o meu pé está gelado? Quando você não está acostumado a sentir essas coisas. E você vai entendendo o que eu fiz hoje. O que alguma coisa pode ter me trazido algo que o meu corpo está sentindo fora do normal. Entenderam? Então, a primeira coisa para a gente começar a abrir esse espaço para a sensibilidade é fazer essa reconexão com os pais, com os nossos cuidadores, com a vida que nós tivemos do jeito que foi, com as coisas que a gente não conseguiu fazer que fosse possível para a gente, que aquilo nos frustrou. A gente olha para essas dores e a gente reflete sobre isso, né? Para a gente se conectar com aquele fluxo que foi interrompido. E aí a vida, ela volta, ela se retorna para a gente não, tá tudo bem, a gente pode sentir. Tá tudo bem, hoje eu cuido da minha criança, o que a minha mãe não pôde me dar, hoje eu me dou. O que o meu pai não pôde fazer por mim, hoje eu faço por mim. O que eu achei que eles dois poderiam ter feito juntos comigo, hoje eu faço, eu dou o melhor para mim, tá? Segundo ponto, que é super importante. Chorar nossas dores e os lutos das coisas que não foram possíveis. Por exemplo, Vivi, vou dar o exemplo da Vivi de novo. Vivi, pode ser que isso não esteja acontecendo, tá? Mas aconteceu comigo. Mas eu vou falar de ti porque tu tá com um bebezinho pequeno. Por exemplo, eu achei que quando eu virasse mãe, eu poderia ter a mesma vida que antes. Eu poderia, tipo, eu sabia que a minha rotina ia mudar, mas eu não sabia que eu ia mudar muita coisa. Então, foi um ciclo que se fechou ali, se rompeu. A Vivi, que era só mulher, que tinha ao lado dela, que ela cuidava da criança interna, a Vivi meio adolescente, a Vivi só esposa do Rafa, ela não é só essa Vivi mais, ela é a Vivi mãe. Então o ciclo se foi. E eu tive adolescente, tu já teve mais madura, eu tive com 19 anos. Então para mim foi muito duro isso. E nesse exercício que eu estou trazendo para vocês, eu já fiz um exercício exatamente falando desse assunto ao meu respeito. Porque ali eu abri mão de uma adolescência para eu virar adulta e virar mãe, que eu não tinha outra opção. Então, quantas coisas que a gente não chorou, que a gente não viveu o luto na nossa história. Vocês entendem? Isso é um exemplo. Deixa eu ver um outro exemplo. Uma história de amor com alguém que eu tinha uma expectativa e que aquilo se quebrou. Não foi da forma como eu imaginei. E eu preciso olhar para isso. Então, por que eu estou falando isso? Aí eu fiz um desenho. Hoje foi eu que fiz, tá? Porque essas dores, conseguem ver? Conseguem, né? Imagina que quantas dores que vocês viveram que vocês não sentiram, vocês colocaram para debaixo do tapete. E eu dou o exemplo do tijolinho porque é uma forma que eu me comunico muito, tá? Imagina vários tijolinhos, esse aqui, não, aquele cara me largou, aquele filho da mãe, não, esquece, não valia nada. É um tijolo que tu põe. A maternagem que chegou e eu, cara, nem me despedi da minha Juliana, que era só mulher, é outro tijolo que eu coloco. Algo que me traumatizou e eu, não, prefiro não lembrar. É outro tijolo. E você vai montando tijolos. Assim como eu posso dizer, você vai colocando armaduras. E um dia, isso fica tão endurecido na tua vida e tu fica tão yang. Por quê? Porque se tu amolecer, tu vai ter que lidar com esses tijolos. E é muita coisa ao mesmo tempo. Então você pode fazer uma coisa de cada vez e olhando para isso e criar sensibilidade sobre essa história, tá? Isso começa a abrir esse espaço para ti, caramba, aquilo lá me doeu. Como que eu me senti ali? Eu fui uma pessoa que tive que reolhar muitas vezes isso. Porque eu era aquela mulher que era dependente e que terminava uma relação e me dava na outra. Porque eu não queria sofrer. Eu vou ficar sofrendo, eu era muito yang. Eu parar minha vida para sofrer por causa de fulano, nem a pau. Entendeu? Só que teve algumas situações que me machucaram muito. E eu não vivi isso. Então, eu estou falando hoje de relacionamento, mas pode ser outras coisas, tá? Então, parar para analisar na tua vida e refletir o que precisa ser chorado.
O que precisa ser visto que não foi possível na tua vida? Os sonhos, às vezes uma coisa que tu imaginou que deveria ser e não foi, e, e aí você vai se endurecendo cada vez mais, somatizando, uma hora é o teu útero que está doente, outra hora é uma doença autoimune, e algumas coisas vão se desenvolvendo exatamente porque você foi cristalizando, tá? Terceiro ponto, ter capacidade de se conectar e expor a, a, com bons sentimentos, com boas coisas que acontecem. Por exemplo, a, qual é o exemplo que eu vou dar? A dois. Eu tinha um pouquinho de dificuldade depois de um tempo de expor o que eu sentia. Tipo assim, caramba, sou muito grata de estar aqui do teu lado, eu gosto muito da tua presença. Eu tinha um pouco dessa dificuldade. Porque eu fiz tanto, e você vai, tipo, cristalizando mesmo. Vou expor. Aí depois não dá certo. Aí, entendeu? Então, tem tanta coisa boa que a gente vive, e que a gente vive tanto no piloto automático, que a gente não consegue dizer como é bom estar aqui. Como é bom vivenciar isso contigo. Caramba, tua amizade é muito importante para mim. Ela me faz me sentir segura, ela me faz me sentir nutrida. Eu gosto muito da tua presença. Meu Deus, como é bom estar vivendo esse momento. Como é bom olhar para o céu e ver que, caramba, eu estou viva. É você começar a se conectar com esses sentimentos bons. Ele também. E o que eu estou sentindo diante disso? Quando eu falo, o que vem dentro de mim? Esse exercício interno da gente se reconectar com a gente e com aquela sensação que aquilo traz, tá? Dar voz para o teu corpo, que é o que a gente já trouxe, né? Ah, a voz básica, pelo menos, já é o início para quem tem dificuldade. Quando eu estou com sede, poxa, eu vou lá tomar água. Não, depois eu vou. Não, depois não, agora. Teu corpo está pedindo agora. Eu quero fazer xixi. Ah, não, caramba, eu estou terminando esse negócio aqui que eu estou fazendo. Não, agora. Nessas mínimas coisas, tu começa a abrir esse espaço para a sensibilidade, né? Às vezes, tu precisa de um toque. Eu já ensinei isso para vocês aqui? Não tenho certeza. Às vezes, tu está tão angustiada, põe a mão aqui. Tudo bem, eu tô aqui. Eu tô aqui comigo. Por que que a gente é tão boa de estar com os outros e a gente não é boa de se tocar e estar com a gente? Tá? Então, sinta o toque de vocês. Sintam, se peguem, falem com si mesma, sintam o corpo, tá? Desse toque amoroso. Ele mostra quais são as tuas necessidades emocionais e físicas. E muitas vezes tu está desconectada disso, totalmente. Vamos lá, para o ponto 3, para o tópico 3, na verdade. E aí é importante a gente olhar para isso, porque a gente precisa olhar para o sentir e saber o que é sentir e o que é drama, tá? Então, aprendam o que é o drama e o que é a sensibilidade e como uma coisa é totalmente diferente da outra. O drama, ele é um exagero para esconder o que tu está sentindo de verdade. É como se você ficasse andando numa roda periférica e não fosse no fundo, no centro, sentir a dor. Então, terminei com alguém. Ah, meu Deus, tá vendo? Investir minha vida. Reclama, reclama, grita, chora com a amiga, faz aquele drama imenso. Mas não para pensar e sentir, caramba, o que que meu corpo está sentindo com esse término? O que que vai mudar na minha vida a partir de agora? Como que eu estou me sentindo com a maternagem? Meu Deus, agora tem um bebê na minha frente. Como que meu corpo está recebendo isso? Antes eu não tinha toda essa responsabilidade. Antes não era, a gente falou um pouquinho sobre a maternagem, falando da Luana, né? Antes não era desse jeito. O que eu estou sentindo agora? Porque o drama, ele faz você ficar solta externamente, falando, se vitimando, mas não dentro da tua dor central, vivenciando e sentindo isso, tá? Então, vocês precisam entender o que é drama e o que é realmente sentir. Sentir a dor de algo. Aquilo que realmente foi profundo naquele momento, tá? Abrir espaço para sentir é igual a gente ir para academia. Esse espaço ele vai crescendo aos poucos, até que eu ganho força de sentir. E aí eu costumo falar que uma mulher feminina que desenvolve o feminino é uma mulher que desenvolve uma força interna.
Porque a mulher que tem a força externa, todas aqui são. As tratozinhas estão tudo aqui. Elas são muito boas para fazer tudo pelo outro, salvar o outro, abrir mão da sua vida para ficar conectada lá fora. Por quê? Porque elas têm dificuldade de se conectar com o que estão sentindo, tá? Então, de forma consciente, tu vais te permitindo ser invadida por essas sensações. E aí tu vai te tornando uma mulher mais sensível e vulnerável. Gente, e eu tentei trazer de um jeito que as racionais entendam isso. Porque, assim, é um assunto que a gente vai trazendo para a razão da gente, né? Mas é para vocês começarem a colocar ele em prática na vida de vocês, tá? E com isso vem, né? Quando eu me abro para essas sensações, me permito ser invadida por elas, isso traz a força do feminino, a permissão de vivenciar esses processos que tu está vivendo com paciência. Viver a incerteza do hoje, sem ampliar a ansiedade e o medo, porque assim, a gente vai ter que abrir mão de controlar. Eu não vou dizer para vocês, vocês não vão mais sentir medo e ansiedade, vocês vão sentir pra cacete. E tá tudo bem. Pode sentir. O que eu estou sentindo aqui? O que isso está me trazendo? Entende? A gente abrir mão, né? Deixar a insegurança, o medo de errar, a capacidade de tomar uma capacidade para a gente de rir da gente mesma quando alguma coisa sai errado, quando não sai perfeito. É a gente ser mais generosa com a gente. Essa abertura de se permitir sentir traz essa força de suportar as sensações mais dolorosas, porque as boas, elas são mais fáceis, mas as mais dolorosas são a que a gente mais foge. E quando tu estoura, né, quando, tipo assim, estourei, explodi por alguma coisa, tu é vencida pela raiva. Aí, preste atenção nisso. Imagina que tu estourou por alguma coisa. Aí a raiva te venceu. É porque tu não quer, de fato, sentir a raiva. Quando a gente chora sem saber direito o que está acontecendo, é porque você está com dificuldade de permitir a tristeza vir. Então, chore e diz assim, eu estou triste, tá tudo bem. Não chore por chorar. Isso acho que choram, né? Porque tem gente que não consegue chorar, tá? Bora lá. Próximo ponto. Para vocês olharem para a vida de vocês, aí esse aqui eu quero que vocês prestem atenção, para vocês fazerem um exercício sobre o padrão de como vocês foram construídas na infância. Eu vou trazer aqui 3 formas de como tu aprendeu na infância a lidar com o teu sentir. É bem rapidinho, só para te entender. Uma, é até bom para a gente que tem filho, tá? Para a gente entender um pouquinho como a gente reproduz isso também na vida dos nossos filhos, porque geralmente quando a gente reproduz na vida deles, é como a gente aprendeu a reproduzir na nossa. Porque a gente só entrega o que a gente tem, não é? Então, sabe quando acontece um estresse na tua escola e tu chega chorando, mãe, passei por tal situação, poxa, aconteceu isso e isso, estou muito magoada. Ai, que besteira, fica se ofendendo por pouco, engole isso, para de besteira, para de ficar dando papo para essa situação, deixa isso para lá. Ou seja, engole. Não precisa sentir, tá? Eu fui muito essa criança. Segundo ponto. Tu chega com a mãe, tu conta a mesma coisa, ai, mãe, aconteceu tal coisa lá na escola, eu me senti assim, tá. E o que foi que tu fez para isso acontecer contigo? O que foi que tu fez para a fulaninha falar assim contigo? É como se a pessoa já estivesse errada. Sem elaborar aquilo que ela está vivenciando e se achando a pior pessoa. Ela já se sente culpada. Caramba, eu também tenho culpa aqui. Mas ela não elabora o que ela está sentindo. Ok. A terceira forma é: menina, sério que aconteceu isso? Deixa isso pra lá. Tu tá certa. A menina é feia. Olha para ela e olha para ti. Tu tá vendo? Que menina feia. Ai, se batendo por uma coisa dessa, por uma besteira. Vejam que essas 3 formas não permitem com que a pessoa, a criança, tá? Tô falando da criança interna, se abra para sentir. E a diferença de você dizer, mãe, aconteceu tal coisa. Foi, filho, e como você está se sentindo? O que está passando aí dentro de você? Não tem uma diferença? Pode sentir. Você pode sentir.
o que aconteceu. E aí ele vai te dizer como ele está se sentindo. Poxa, e você vai acolher aquilo. Sinta, então. Quem foi que ensinou a gente a fazer isso? Eu nunca aprendi. Mas a gente tem essa falha. Eu vim aprender a ser uma mãe melhor quando a minha filha já estava com... A que ficou, né? Porque a outra já tem na vida dela. Quando a minha filha estava com 15 anos. Com 14 anos. Ia fazer 15. De ouvir ela e ouvir e dizer assim, tá bom, filha, tá tudo bem. Mamãe tá aqui. Porque antes eu dizia, mas por que tu não fez isso? Eu ficava apontando, impondo, controlando. O tempo todo eu tinha alguma coisa para rebater. E eu não sentia minha filha, tá? E aí eu tô trazendo isso porque é para vocês conectarem qual foi a história de vocês, mais ou menos, que vocês ouviram. Para vocês verem, assim, que tipo de padrão vocês têm. Que não permite vocês de sentir. Que gatilham a autodefesa, que gatilham a raiva, que gatilham a tristeza. Que qualquer coisa que o outro fale te remete a situações do passado, tá? É para vocês olharem para isso, certo? E aí, identificando isso, tu vai ter uma consciência para que você não precise, na hora que vem um gatilho, ele vai vir, né? O quarto escuro não vai embora, gente. As dores, as marcas que nós tivemos, elas não vão embora. Na verdade, nós vamos aprender a lidar com isso. Então, assim, vocês observarem o que aconteceu e como que vocês se autodefendem e como vocês se tiram desse lugar, tá? E aí, para a gente começar esse exercício do sentir, muitas vezes a gente não consegue dar nome, como hoje, que eu já falei lá no início. Eu não entendi, mas agora eu vou contar para vocês o que foi. Às vezes a gente começa a sentir, se abrir um pouquinho para sentir, a gente não sabe dar nome do que a gente está sentindo, porque a gente não tem esse costume. Mano, eu tô sentindo uma coisa que eu não sei nem o que é. Eu fui para a sala assim. Deus, hoje eu tô sentindo. Tô agora, depois do almoço, comecei a sentir, tô sentindo uma angústia, não sei nem explicar o que que é. E eu tinha acabado de montar lá e falei, não, tá tudo bem, pode sentir, tá tudo bem, tá tudo bem. Passou. Aí depois, João me falou uma coisa que me gatilhou de outra e eu, ai meu Deus, me deu vontade de chorar. Meu Deus, por que que eu quero chorar? Aí, sabe o que eu fiz? Eu desci. Falei, vou descer aqui rapidinho. Fui lá na grama, pisei e resolvi sentar para tomar aquela energia aí. A rígida, sei lá, daqui a pouco vai ficar com a cara enchida. E aí, meu Deus, por que que eu tô assim? Aí eu entendi, tô angustiada. É o meu processo de marketing que eu tô tentando aprender e não tô conseguindo. E a minha criança tá assim. Eu não tô sendo generosa. De tipo, tá tudo bem. Então, assim, a gente tem que trazer essa prática diária. Às vezes a gente não tá sabendo o que tá sentindo. E a gente faz o quê? Não, vou fazer outra coisa, estou ocupada. Não, eu poderia ter vindo continuar estudando o que eu estava estudando depois que eu montei aqui o nosso material. Não, eu vou parar, vou sentir, entende? Então, esse processo inicia assim, mesmo que a gente não saiba dar nome, tá? E aí, de forma prática, eu quero trazer para vocês um exemplo sobre sensibilidade que é muito importante para o nosso processo e que hoje também me caiu a ficha em relação a isso que eu senti hoje, tá? Quem sabe aqui, levantem a mão assim, estou olhando vocês. Estou muito feliz, tem a maioria aqui. Muito feliz com todos. Quem sabe como se sente no ciclo? Antes do ciclo menstrual, na hora do ciclo menstrual, pós-ciclo menstrual. Vocês têm essa sensibilidade? A Bianca tem. Alguém já desenvolveu isso? A Carol também tem. Eu não Não? tô menstruando, né? Porque tô amamentando, aí eu não sei E bem como antes? que. E antes, Vivi? E antes? Tu tinha isso ou É, não? deixa eu me lembrar agora, acho que mais ou Acho menos que sim. não. Então, não A lembro. Anitta disse que não. Tá. Olha só, vou falar um pouquinho disso aqui para vocês. Não, sim, no Não, meu caso, é Catarina, parecido com pode. o da Viviane também. O que ele já... O, o meu caso é parecido com o da Viviane também, porque, na verdade, eu aumen- aumentei até 3 meses atrás. Então, eu aumentei até 3 meses atrás, então, assim, Não sabe ainda. realmente não Tá, menstruava e eu uso um DIU. Ai, por causa disso eu não menstruo, então não sei. tá, tá.
Pois é, olha o que a Lívia trouxe. Antes do ciclo, eu sinto dores nos seios, emocionalmente, tá. Patrícia tá na menopausa, certo. Gente, olha só. Bora falar sobre o ciclo aqui, rapidinho. Que eu acho que aqui falar sobre sensibilidade é importante a gente falar sobre o nosso ciclo, tá? Eu não tinha conexão nenhuma com o meu ciclo, tá? Hoje que eu chorei, eu sei que daqui a 5 ou 7 dias eu vou menstruar, porque fica entre 25, 29, 27 e 28, tá? Então hoje, depois quando eu subi, ai, então vou menstruar, estou sensível, tá tudo bem, tá? Então assim, é, algumas que usam pílula vão ter um pouco mais de dificuldade, quem usa DIU também. Mesmo assim, o que que eu posso dizer para vocês? É possível, quando a gente começa a vir para o sentir, quando a gente começa a desenvolver essa informação no nosso corpo, a gente começa a entender o que a gente vive, tá? E eu vou falar de mim, e aí eu vou trazer isso para vocês, para que vocês observem na vida de vocês. O DIU, de vez em quando, tu menstrua um pouquinho, né? Tem meses que vem um pouquinho, tem meses que não vem. Mas, enfim, claro que para quem não toma nada é muito mais fácil de você ter essa sensibilidade, com toda certeza, porque não tem nada anestesiando. Fora isso, como a Sônia disse, aqui eu ri da Sônia, tá, gente? A Sônia é uma figura de que ciclo, nunca nem tive. Eu tenho uma amiga cliente também que tem uma história muito importante sobre ciclo. Inclusive, ela não menstruava. E depois que ela veio para a sensibilidade, ela voltou a menstruar. Foi uma coisa assim, do nada que aconteceu. Mas bora lá. Eu queria que vocês fizessem um exercício de, antes de entrar nele, o que que vocês sentem? Não só em relação ao ser inchado, viu, Lívia? Como que vocês ficam para elaborar o trabalho de vocês? Como que vocês ficam para executar as coisas de vocês? Quem é mais executora? Observar isso. Por quê? No meu caso, antes de menstruar, eu fico muito sensível, tá? Sensível de me irritar e chorar por qualquer coisa. Quando eu menstruo, eu sinto muito o meu corpo. A minha sensibilidade, ela aumenta. É como se qualquer coisa, um toque é mais do que um toque. Entendeu? E depois que eu menstruo, quando vai embora a minha menstruação, eu fico extremamente criativa. Criativa, assim, de fazer texto, de montar material, de não sei o quê. Então, assim, observem isso, porque nós temos isso e é natural na nossa vida. E às vezes a gente fica, ai, eu não sou criativa. Ai, meu Deus, eu não tenho cabeça para nada. Ai. E muitas vezes você está realmente desconectada do teu ciclo. E muitas vezes você está querendo fazer no ciclo errado, tipo, no momento errado do ciclo, sabe? Então é importante que cada um observe entre vocês isso, tá? Onde que tu fica mais sensível, onde que tu fica mais aberta e expansiva, onde que tu fica mais fechada e reclusa, onde que tu fica mais criativa. Ah, e o que mais acontece é que a mulher Yang, ela não quer oscilar, ela não se permite sentir isso, só que nós somos mulheres e nós oscilamos o tempo todo. Hoje, depois que chorei, que eu me acalmei, comecei com a minha criança, comecei a rir, eu fiz até uns stories, e eu ria. E na hora que eu estava rindo, me deu uma sensação gostosa, assim, de ter equilíbrio daquilo ali que eu senti, e eu disse, eu até falei lá, assim, gente, assim, é muito engraçado como a mulher é instável, e isso é nosso. E a mulher Yang, você tem estabilidade. Doido? Se eu tiver instabilidade, eu não vou poder controlar nada. Entendeu? Então, para vocês desenvolverem o feminino e o sentir de vocês, vocês precisam sim se conectar à instabilidade de vocês, ao corpo, o que o corpo está sinalizando, aos ciclos que a gente está vivendo o tempo inteiro, tá? E a partir de hoje, você começa a se autorizar a viver e sentir e dar nome, escrever essas oscilações. Isso é um exercício ativo para vocês fazerem no caderno de vocês. E aí eu queria que depois, se alguém conseguir fazer, que tragam essa troca no grupo, tá? Imagina uma mulher com maturidade emocional para viver os seus ciclos, se conhecendo. Tenha desse conhecimento sobre você mesmo. Bert fala, e isso eu já devo ter trazido em outra live, que quando a gente nasce, a gente faz parte de uma alma. E é a alma do nosso clã. Quero só trazer essa observação sistêmica aqui. Imagina como nossas ancestrais viveram os ciclos dela. Hoje, montando isso, me deu vontade de perguntar isso para vocês. Porque menstruar é uma limpeza interna da mulher. É um renovo. Mas quantas delas
vivenciaram essas coisas com muita dor ou sem a limpeza adequada, sem poder sentir o que precisavam sentir, enquanto sobreviveram em situações, né? Aí eu fico imaginando, minha avó contava que na época dela era um paninho que ela tinha que lavar, aquele paninho sempre. Vocês já ouviram essa história? Não era absorvente, era um paninho, né? O quanto que era difícil viver esse ciclo, né? Não tinha uma facilidade como a gente tem hoje. Mesmo assim, hoje a mulher diz, eu odeio menstruar, né? Ah, e às vezes, nesses ciclos, como isso conecta muito com o nosso feminino, às vezes a gente sente dores que a gente não se permite sentir da nossa ancestralidade mesmo, sabia? Então eu trouxe isso para a gente parar para refletir sobre, que às vezes a gente está se defendendo disso, tá? Enfim, então eu não estou te convidando para te olhar para isso e chorar, vou chorar agora as dores da minha avó, porque minha avó viveu. Não, nada disso, porque isso é até soberbo, tá? Você, do seu lugar de pequena, olhar de forma humilde e sentir com respeito essa vida que veio antes de você e que por causa dela chegou em você. E às vezes tem coisas, sim, a serem olhadas aí. Então, que a gente seja humilde, que a gente seja humana de aceitar que nós mulheres, nós somos muito complexas mesmo, nós somos instáveis. E de se permitir ser tocada com determinadas situações, às vezes, que nos fazem sentir porque, por exemplo, eu quero dar um exemplo de a gente precisa se permitir ser tocada por referenciais que nem são de agora, sabe? Ah, é, João me falou tal coisa que me remete a uma situação que eu vivi com um fulaninho. Nossa, lá vem. Aí dá aquela repulsa, aí tu já quer te defender. Cara, mas não tem nada a ver com ele. Tem a ver com o fulaninho. Ou tem a ver com teu pai. Entendeu? Ou tem a ver com a tua mãe. Nossa, ele falou igualzinho a minha mãe. Meu Deus do céu! Por que ele tocou nisso? Então, se permita sentir e você com você mesma dizer, eu estou sentindo isso porque isso me lembra lá aquela história. Mas essa história não tem nada a ver com essa. E tá tudo bem, eu vou sentir isso. Porque isso foi o que eu senti lá na infância e eu me defendo disso o tempo todo. Entendeu? Na prática, tá? E tu só vai sustentar esse sentir se você se autorizar a ser uma pessoa boa para si, tá? Então, se você for uma pessoa ruim, dura, julgadora, vive te criticando, te apontando, te punindo, vai ser difícil tu te autorizar a sentir as coisas, tá? Tem até estudos que falam, eu estava até procurando, que eu queria trazer para vocês para mandar depois, e foi algum livro que eu li, mas tem um estudo sobre isso, que quando tu erra e tu te critica, na hora, nossa, eu sou muito besta mesmo. Nossa, como eu sou abobada. Quando você se critica, você sente um alívio imediato. Mas em seguida, tu começa a sentir uma ressaca e tu começa a te fechar para aquilo ali. Então, quando a gente tem mais autocompaixão pela gente, quando a gente tem é, essa sensação de ter uma boa relação com a gente, é mais fácil a gente se abrir para essa sensibilidade. Então, assim, sejam mais parceiras de si mesma, sabe? Conversem com vocês, essa conversa interna, da criança interna, de, meu Deus, por que eu estou sentindo isso? Caramba, tá tudo bem, eu cuido de ti, tá tudo bem, eu te acolho, sabe? Então, para te desenvolver como mulher, tu vai ter que aprender a desenvolver essa sensibilidade de olhar para ti, de ter esse cuidado contigo, tá? Seja gentil com você, respire, descanse, relaxe, se acolha generosamente. Lembre, feminino precisa de descanso, de pausa, muitas vezes, para poder você parar e sentir. Ah, não quero sentir isso, não. Vai sentir sim. Vai começar a se abrir para isso, tá? Se faça companhia, não se abandone. E quando eu falo não se abandone, não é só de beleza estética, de cuidado de uma academia, porque isso tudo é muito importante. Mas não se abandone de si mesma, sabe? De, eu estou muito mimizenta hoje. Não se abandone, sabe? Se rodeia de você. Permaneça, não fuja. Tipo assim, eu estou sozinha hoje e eu vou tirar uma tarde para ficar só comigo. Fique quieta com você. Não vá para o celular, sexo, bebida. Não vai te anestesiar para te não ter compras, para te não ter o contato da tua companhia, porque muitas vezes você precisa desenvolver isso. E eu vou falar com as pessoas que têm isso já muito bem desenvolvido, que acha que é saudável, que são pessoas que ficam extremamente reclusas, se anestesiando também, mas estão longe de si, estão assistindo série,
estão no celular, estão fazendo mil coisas, mas elas não param para sentir o que estão precisando naquele momento, tá? Então, se você estiver triste, continue triste. Deixa a tristeza vir. Ah, não, porque eu não posso ficar triste o tempo todo. Não, não pode, mas primeiro você vai ficar triste. Depois você vai saber o que que você vai fazer com essa tristeza. Você vai elaborar isso. Aí você vai trazer para o seu mundo objetivo, vai sair do subjetivo, você vai trazer para o mundo objetivo. E o que que eu vou fazer com isso agora? Entendeu? A elaboração, ela é assim, ela é essa construção. Se dá conta que tudo que você sente não é diferente do que as outras pessoas já sentiram. Ter humildade sobre isso, sabe? De eu sou humana. Muita gente já sentiu isso. Eu também posso sentir, tá tudo bem. Isso faz parte do crescimento humano. Sinta com naturalidade a tua sensibilidade. Então, pensa assim, eu posso sentir, eu pertenço à natureza humana, faço parte da humanidade, sabe? Sente, vivencia. Saia de medir a vida sempre com a razão, de forma concreta. Ela só é uma das ferramentas, não é a melhor ferramenta. Desenvolve em você esse feminino que às vezes vai fazer com que quem tem dificuldade dessas coisas que eu vou dizer. Caramba, eu tenho que esperar aquela resposta. Ai, meu Deus, quantos dias vai ser para eu aguardar isso? Meu Deus, até que me fale. Quem é que consegue esperar e quem é que fica nessa angústia? Desenvolve o teu feminino para isso. Desenvolve para silenciar e não agir ainda. Como eu recebi uma crítica, eu não vou revidar. Eu vou calar, eu vou ouvir. Desenvolve isso. Desenvolve eu agir e quero uma reação momentânea que aquilo aconteça na hora. Isso é o processo que eu estou vivendo hoje, gente. Eu estou num trabalho profundo sobre meu marketing e eu não estou conseguindo ter o retorno que eu imaginava na minha cabeça infantil que tinha que ser na hora. Porque eu tenho muito do yang no meu trabalho. E eu preciso parar. Tá tudo bem. As coisas vão acontecer. Eu tô fazendo esse processo. Só que não é tudo só no meu tempo, entende? Eu estou dando só um exemplo. Então, desenvolva o seu feminino para isso. É uma sabedoria humana isso, sabe? Então, a gente precisa entender essas duas forças da razão, do yang, e do sentimento que vem do yin, para que elas andem juntas de forma equilibrada. Claro que a gente vai desenvolver mais a nossa sensibilidade, para que a gente possa polarizar com o masculino saudável. Então, o sentir é importante, mas não é o mais importante. A razão é importante, mas também não é a mais importante. Quero que vocês achem esse equilíbrio sobre essas duas coisas que são das polaridades, tá? Eu quero que vocês entendam que o sujeito, o subjetivo, ele fala sobre o sujeito, sobre o eu. Quando a gente fala de subjetivo, a gente fala do interno. E o objetivo, a gente fala do objeto, do que está fora. Um está dentro e o outro está fora. Então, a gente não pode se ensimesmar demais, mas também a gente não pode racionalizar demais. Eu estou fazendo isso na live do sentir, porque se eu falar só de sentir, pronto, agora eu vou ter só que sentir. Não, a gente precisa achar equilíbrio disso, mas a gente precisa desenvolver essa sensibilidade, tá? Então, saber a diferença do que é a maturidade do racional, da razão, é diferente. O amadurecimento, ele começa com essa sensibilidade. Quando eu sinto aquilo que eu falei, eu sinto no subjetivo, eu trago aquilo, eu elaboro aquilo dentro de mim, trago para o objetivo e vou trazer para a ação em prol do resultado que eu desejo. Certo? E agora, já vamos finalizar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a diferença do sentimento e da emoção. O sentimento é uma decisão que você constrói diariamente. Por exemplo, eu amo meu marido, mas eu construí essa história. Quando eu conheci, eu não sabia direito quem ele era. E eu fui construindo isso. E fui conhecendo melhor, e fomos fazendo uma troca, e eu escolhi que quero amar essa pessoa, e eu vou desenvolvendo esse sentimento, certo? Isso é um sentimento, tá? Deixa eu dar um exemplo. Ucrânia aí, qual é o outro país que está a Rússia, né? Estão brigando? Tá, eu vou dar um exemplo muito doido agora. O ódio. Aquele ódio, aquela guerra não começou ali. Aquilo ali está sendo construído. É um sentimento que as pessoas estão construindo há muitos anos. Vocês entendem?
O sentimento é uma construção. Então, se vocês falarem para mim que vocês estão aqui no Desenvolva Seu Feminino e disser para mim, eu não consigo desenvolver o sentir. Vocês vão desenvolver. Vocês vão desenvolver. É uma construção diária. Vocês escolhem, vocês decidem isso. E vocês vão criar essa sensibilidade sobre si. Sentir o corpo de vocês. De tentar aprender a dar nome, ou não estou conseguindo dar nome ainda, mas eu vou desenvolver isso. É você. Não sou eu que vou viver esse processo por ti. Não tem um tempo certo. A Lígia pode conseguir antes da Paula, que pode conseguir antes da Rose, que pode conseguir depois da Lívia. Entende? Isso é um processo de desenvolvimento, tá? Por isso que é desenvolva o seu feminino, tá? E a emoção é algo momentâneo, que você sente e que muda. Então, hoje à tarde, eu fiquei irritada. Não entendia por quê. Mas, na verdade, eu estava frustrada, porque eu quero que uma coisa dê resultado logo e não dá. Depois passou. Eu fiquei aliviada, porque eu chorei. Isso são emoções. Elas vêm e vão. Elas passam. Entendeu? Então, para vocês não confundirem, tá? Não confundam uma emoção de, tipo, agora eu tô triste, caramba, agora eu fiquei alegre, nossa, tô com todo gás para fazer. Nossa, as minhas emoções estão equilibradas, eu consigo. E construa sentimentos construtivos mesmo. Ficou bem, né, repetitivo, mas assim, é para vocês construírem isso, tá? Essas sensações que vão trazer vocês para um estado presente na vida de vocês. E é assim que a gente vai conectando o nosso corpo, a gente vai construindo isso dentro da gente, tá? Assim como a gente constrói um amor por alguém, a gente começa a construir essa sensibilidade, esse amor, essa conexão com a gente. E para fechar, teu sentir tem que estar totalmente conectado com a realidade. Então, reconhece a tua dor, mas se leve para uma solução e uma reparação. Não dramatize, não te demores, não te afunda, porque aí você não consegue trazer a adulta para estar no controle de tudo, entende? Então, não para, vou me anestesiar ou vou me punir. Não, sente o que precisa sentir. Mas traz depois para a parte objetiva para que você solucione e para que você repare aquilo e resolva o que precisa ser resolvido, tá? E sempre, cada vez mais, eu vou bater nisso. Tenha consciência corporal. Para a vida ter espaço de passar no teu corpo. Olha essa frase. Às vezes a vida está passando lá fora. E tu está no piloto automático. A vida não está passando por dentro, ela está passando por fora. Tá? Então, veio um sofrimento? Deixa. Veio uma sensação estranha? Deixa. Deixa ela acontecer. É assim que tu vai abrindo mão das tuas dependências para quem ainda vive com os pais, para quem ainda depende de alguém financeiramente, que você vai suportando que eu dou conta de mim. E é uma força interna, gente. É assim que tu vai tendo controle sobre as tuas dores. E é um controle interno de força interna. Não é de querer controlar fora, é dentro, tá? Tu vai começando a lidar com as tuas limitações e aprendendo a te aperfeiçoar. É assim que você vai se abrindo para o novo e se abrindo para o inesperado. Viver uma relação a dois é o inesperado para quem ainda não tem. Viver uma relação polarizada, para quem ainda está despolarizado, é o inesperado. Entenderam? Fez sentido aí para vocês? Fez? Deixa eu ler aqui o que vocês colocaram. Essa foto, Paula, é o planner. O ciclo. Onde no ciclo, sentir a dor. Isso. A Bianca disse que tem todos os sintomas possíveis. Tu está no caminho para casa, Paula. Tá. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa ou dividir alguma coisa? Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três.
Da Tem Eu, uma Fábio. pergunta lá acho que da gente, a minha Lígia, internet está no chat. muito lenta. Peraí, a gente vai bater a nossa foto e eu vou responder. Eu tô vendo, vocês estão me vendo bem, né? Então, estão me ouvindo bem também. Cadê a minha batedora de foto? Ela ainda está aí? Carol, tu tá aí? Peraí que eu vou tirar desse modo aqui para a gente bater foto e eu vou responder. Carol, tu bate? Um, dois, três e... Já? Bora lá. O rompante seria... deixa eu voltar aqui. Gente, tá aparecendo pra mim umas falhas aqui. Mas vocês estão me vendo bem, né? Ó, não tô conseguindo nem pinar mais. Ok. Eu tô pinada. Vocês bateram foto comigo pinada ou foi o grupo todo aberto? Que eu tentei tirar o... Que aparece o grupo todo aberto Ah, tá. para Então mim. eu não tô mais conseguindo me pinar. É a minha internet não estava. Está todo mundo me ouvindo, né? Seria tipo um estouro, né? Algo, um repente, não é? Ela é, mas numa mulher bem desenvolvida não tem que ser, tá? Ela pode acontecer assim. A emoção é algo que é inesperado. Você sente, alguma coisa acontece de fora que gatilha aquilo lá e você sentiu. Veio aquela sensibilidade, né? Que às vezes é mais forte do que você, sim. Mas o que a gente precisa aprender a desenvolver é que você tem que sentir aquilo e que você não pode deixar que aquilo tome conta de você, entende? É, Faz sentido? entendi. É Uhum. isso. Então, é uma coisa que vem inesperadamente, pode acontecer, mas é uma coisa que a gente precisa ter inteligência emocional para saber lidar e para saber ter um controle sobre aquilo. E não é um controle de não deixar com que aquilo não seja sentido. Não, ele precisa ser sentido. É um controle para que você não reaja diante de determinadas situações no calor da emoção. Me fiz entender, né? Fez. Fez, sim. Obrigada. Isso. Legal, Paula. Paula vai dizer que conseguiu. Eu era uma pessoa extremamente estourada. Então, eu tinha muita dificuldade, tá? De desenvolver essa sensibilidade. Hoje eu desenvolvo muito mais, mas porque eu comecei a fazer esses exercícios do corpo. Eu tenho uma cartilha do feminino que eu vou trazer para vocês depois, que não é agora. Por quê? Porque se a gente não começa a fazer essa base, que é conexão com mãe, com pai, olhar, começar a sentir o corpo e tal. Se a gente for para esses exercícios externos e a gente não tiver essa base, eles vão ser feitos por fazer. Entende? Então, assim, eu vejo muita gente ensinando feminino com muitas coisas externas, sem a base sistêmica, sem. E tu faz. Tu te une com mulher, fala um monte de besteira, mas você está totalmente desconectada da tua sensibilidade, que é o que é realmente o feminino. Entende? Então, a gente precisa parar para realmente se entregar a esse processo. Então, assim, é um tema que é meio repetitivo, mas a gente precisa olhar e elaborar ele com essa outra perspectiva, né? De por que que a minha criança sentiu dessa forma e começou a se defender do sentir, né? Como é que eu faço para desenvolver essa sensibilidade? Como é que eu me abro para ela? Como é que eu reajo diante das minhas emoções? Como é que eu faço isso? Como é que eu me permito, eu me dou essa autorização? Tudo isso precisa ser ganho, um passinho de cada vez na nossa vivência diária, sabe? E isso é dia após dia, não é uma coisa que acontece de uma vez só, não. Igual tomar banho. Não é uma coisa que eu vou fazer um exercício, pronto, tomei minha mãe. Tá aparecendo a instabilidade aqui para mim de novo. Não é uma coisa assim, é uma coisa que você tá com a sua mãe, você se coloca no seu lugar de filha. Eu tenho que fazer isso direto, gente. Minha mãe, ela não quer ocupar esse lugar de grande. Né? E isso já melhorou muito. E quando eu estou perto dela, eu tenho sempre que me colocar no meu lugar de filha. Não é ela que se coloca no lugar de mãe. Sou eu que me coloco no meu lugar de filha. Então, quanto mais tu exercita isso,
Quanto mais amor e mais generosidade tu tem por ti e pela vida, quanto mais tu abre mão dessas críticas, desses julgamentos, sabe? De ficar te autopunindo, mais tu vai te trazendo para essa sensibilidade, mais tu vai te trazendo para essa reconexão contigo, com a tua criança interna, tá? Deixa eu olhar aqui. Tem mais alguma coisa? Não. É isso. Quero que vocês... Posso perguntar? Pode, claro que pode. Quando a gente não tem aquele momento que, tipo, assim, agora não dá pra mim chorar e não resolver o que eu tenho pra resolver. Quando eu reservo um tempo pra me sentir, nesse caso, que eu sei que eu tô mal e tudo mais, o que a gente deveria fazer é o quê? A questão da meditação pra... Conversar contigo. Parceria, amizade. Você e você mesma. Ó, vou contar uma coisa para vocês. Uma fase minha que eu estava num processo de fazer muita coisa, atender muita gente, tal, até vim para o processo de mentoria. E tinha dias que eu não estava muito bem e que eu precisava chorar. Eu sentia que eu precisava chorar, porque nós que temos a oralidade, a gente sente um nó, parece que a gente está com um sapo bem aqui, a gente não consegue soltar. Sente esse nó, essa vontade de chorar. Parece que está embargado alguma coisa o tempo todo aqui, tá? E eu tinha essa conversa interna de tá tudo bem, daqui a pouco a gente chora. Só que daqui a pouco, às vezes, eu não conseguia chorar. Gente, eu coloco filme de chorar. Eu sou dessas, tá? Então, assim, e aí eu me conecto comigo, às vezes eu consigo sozinha parar num canto e chorar, às vezes é você se dar esse tempo para você e se sentir. Volta lá naquele dia e diz assim, Vanessinha, o que foi que tu sentiu aquele dia? Por quê? Por que tu se sentiu daquela forma? A meditação, ela é um impulsionamento, ela é uma forma de você se estimular para ter essa conversa interna com você, Vanessa. O texto da meditação. Mas você precisa desenvolver essa conversa contigo diariamente, tá? Entendeu? Fala, Lígia. Ju, tá escutando bem? Sim. Tô, quem que é? Fábia, é porque eu tive um probleminha aqui no meu. Eu entrei pelo celular e entrei pelo computador. Então, o Tá. computador, como é do trabalho, tá assim, educação. E tá sem a. Eu só tô com vontade. Eu só vou chorar. Oh, Eu só meu vou Deus. chorar. Chora. O É, ambiente é esse. mas é do progresso que eu tô tendo. E aí, essa mentoria veio. Não, não vou. Não vou. Então, pessoal, se não me conhece, esse é o primeiro encontro. A Ju já me conhece porque ela me acompanhou aí nessa fase inicial. Tem um caminho aí para traçar. Mas eu quero falar de uma coisa assim que você falou do sentimento, que hoje eu me peguei pensando sobre isso. Eu adoeci, tive uma virose e adoeci um dia desse. Caramba, para quem não conhece, eu sou viúva, tenho 12 anos. E aí conheci uma pessoa ano passado que estava se aproximando de mim. E quando eu disse assim, ele ligou e fez assim: eu tô tão mal, eu não comi nada, só vomitei, tô aqui. E ele fez assim: eu tô indo aí agora. Caramba, como é instantâneo assim, não, que é isso? Não Não precisa. precisa, não. Não precisa. Não, não precisa. Ele disse, Fábia, eu tô indo aí agora e vou levar na emergência, porque você não comeu nada o dia todo. Só faz vomitar, não sei o quê. Eu parei e fiz assim, deixa, Fábia. Ju, tu não sabe como é todo dia fazer esse exercício. Deixa ele cuidar um pouquinho, né? Se entrega. É um medo, uma coisa, é tão, é tão vivo ainda isso que eu. Tá, vem, vem, tá bom. Eu tenho um Caio ainda comigo, 14 anos. Ele chegou assim e fez: é melhor você subir, que ele estava lá embaixo no prédio, fez assim, é melhor você subir que eu tô levando sua mãe para emergência. Ele, o que foi? Não sei o quê. E disse, não, fica aí, toma conta de você que eu tô levando. E eu achei aquilo ali, sabe? Ai, como eu fiquei boa. Esse cuidado, essa coisa. É porque hoje eu parei um pouco para pensar nisso, né? Que eu disse assim, caramba. E ontem a gente estava conversando sobre isso, eu e ele.
Ele Uhum. fez assim, eu te admiro muito, mas assim, é como se isso assusta um pouco. Ele é um pouco mais velho que eu, 10 anos, ele fala assim, a minha educação é prover e a mulher fica por trás, fica na retaguarda. Você é prática, é para resolver isso. Aí tem hora que eu paro e faço, hum, gente, é Pode demais. prover, pode prover, pode prover. Caramba, é demais. É uma coisa assim. Entrou na hora certa, então, na mentoria. Não, totalmente. Primeiro que eu já estava isso, analisando essas coisas mesmo em Sim. mim. É, para sentir, né? Eu dizendo, quando ele apareceu, eu disse: Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso não vai. Gente, eu disse: Não, deixa eu conhecer, deixa eu, né? Isso chegar junto para. E o que você está dizendo assim, cara, tudo que você disse hoje, eu digo: É para mim, isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim. É importante a gente começar a abrir esse espaço e desenvolver se sentir exatamente por isso, para a gente saber receber. Só recebe quem se permite sentir. Senão a gente fica fechada, essa torneira fica fechada de receber. Por quê? Porque a gente só quer dar, a gente não consegue receber, entende? E a Fábia, Uhum. é legal falar sobre isso, a Fábia veio descasar para o Bora Evoluir. É, Ela descasou numa constelação. Ela estava isso, muitos anos isso, viúva sem se relacionar. E isso, isso. ela estar no relacionamento já é resposta, consequência do processo que ela investiu nela. Então, assim, quando ela me contou, eu falei pro João, não vai acreditar. Isso. Ver esses nossos clientes vivenciando isso na prática é muito gostoso. Então, assim, eu sei que para ela não foi fácil, para ela foi muito difícil, né? Evolução-terapia, tudo. Mas é legal trocar com vocês para vocês verem como a escolha de você se desenvolver é muito importante e que é possível. Porque tá, Fábia, namorando. Verdade, verdade. Legal, Fábio, obrigada por compartilhar, viu? É muito importante vocês Valeu. compartilharem o processo de vocês. Depois eu quero que vocês compartilhem lá no grupo que a gente vai conversar sobre isso. Fala, Lígia. Não, assim, na verdade eu ia comentar, da última vez na última live, você falou de elogiar as outras mulheres e tal. O Uhum, quanto isso muda as coisas. muda. Eu normalmente já fazia isso e tava assim, mas esporadicamente. Fazia, mas esporadicamente. Aí passei a olhar isso mesmo. E assim, às vezes a pessoa chega armada junto de você, você elogia alguma coisa, a pessoa se desarma Desarma. completamente. Eu É, percebi isso muito com minha mãe. E estou legal. impressionada, assim, com Com o tudo, com a processo. relação que eu estou tendo com ela. Muito mais fácil, muito mais fluida. Bacana. Tanto que, assim, eu, às vezes, meio que ela chamava para ir para o shopping ou para sair, alguma coisa assim, eu não queria, porque eu ficava receosa. Pensei, não, eu sei que vai ser legal no início, mas depois vai ter alguma coisa que a gente vai brigar. Toda vez eu ficava assim. E, ultimamente, eu tô chamando ela para Uhum. fazer as coisas. Então, assim, Tá quebrando, né, essas barreiras é. que tinham entre vocês. E olha, Uhum, é importante tu olhar, Lígia, porque essas barreiras, elas são vínculos que nos aprisionam, né? E aí uhum, tu tem que achar um equilíbrio sobre essa relação mesmo, desse dar e receber, desse convívio, de tudo isso, para que é, isso não volte a acontecer. Porque às vezes a gente está construindo uma relação, mas a gente tem que saber o timing. O timing, quando eu uhum. falo, por exemplo, semana passada, uma cliente minha me trouxe uma situação que o pai foi na casa dela ficar 10 dias, porque ele tinha que ir no médico, tinha que fazer não sei o que, lá. E aí ela disse que quando foi no sétimo dia, deu uma cada do tamanho do mundo. E aí eu falei, você já sabe o timing. 5 dias é suficiente. Por quê? A gente começa a trabalhar com esses timings na prática. Porque, gente, nós somos Uhum. humanas. Tem alguma coisa que a gente vai acabar discordando, vai magoar o outro e não sei o quê e tal. E eu não estou dizendo que isso é com pessoas.
Só que, como eu digo, a nossa base é com a nossa mãe. Ali é o nosso ponto inicial. Quando a gente desenvolve bem isso com os nossos pais, a gente consegue desenvolver isso na vida, entendeu? A gente consegue se dar limite e dar limite para o outro. A gente consegue romper barreiras, a gente consegue fazer várias coisas. Então, começa ali, é legal. Sobre essa história do elogio, tem um curso que eu fiz, que eu quero fazer, eu quero tirar, foi um negócio que eu fiz, e de lá tem uns. Eu não lembro o nome, mas é como se fosse uma cartilha do dia. E uma das coisas era isso, era o elogio. E foi uma das coisas que eu mais adotei, assim. É muito gostoso isso. Eu sou suspeita para falar, porque, assim, eu sou elogiada o dia todo. E eu sinto verdade nos elogios, sabe? E é muito gostoso a gente receber isso, porque faz com que a gente queira sempre estar bem. Porque o outro, ele recebe aquilo ali. É como se o outro tivesse o tempo todo olhando aquilo ali. Então, aquilo faz a gente estar bem para a gente também. Então, esse autocuidado é muito importante. Então, elogiar o outro é gostoso, receber elogio é gostoso e faz a nossa energia vibrar melhor, tá? Aí tem outra coisa. Quando eu percebi, assim, eu meio que percebi essa questão das facilidades do relacionamento e tal, eu usava um solitário que meu pai tem me dado. Aí do nada ele quebrou. Caramba. Então é um anel que eu ganhei quando eu tinha 15 anos. Então ele tem 25 anos quase. Caraca. E quebrou, do nada, né? Eu. Aí assim. E outra coisa, foi que a Fábio estava falando agora, de aceitar receber, né? Eu hoje fui comprar banana. Ela estava presa naquele ganchinho lá em cima. E eu fui me esticar para poder tirar. Aí tinha um homem do meu lado. Aí ele disse, quer que eu tire para você? Não. É assim, eu aceitei de bom grado, mas depois eu fiquei, claro, pensando, né? Na relação. É. E na mesma hora também, eu comprei melancia também. Aí esqueci no caixa. E saí do supermercado. Aí um senhor que estava lá pegou, saiu do mercado para trás de mim, na rua, para me entregar. Aí Legal. assim, você fica fazendo essas relações todas, é muito legal. É. Porque antes não acontecia, né? Pois é. É Exato. legal mesmo. É muito bom. Que Aham. bom, Lígia. É bom a gente Então, ver esses detalhes. Legal. uhum. Bom, vou pedir o que eu sempre peço. Pronto. Digam lá no grupo por que que valeu esse encontro. É importante essa troca. Sobre o exercício do ciclo. Teve mais um outro exercício que eu passei também, não foi? Que eu falei para vocês fazerem? Vou lembrar agora não, de cabeça. Deixa eu ver se esqueci. Foi o exercício do ciclo. Nossa, gente. E o exercício daquilo que a gente sentia, o que é que a mãe da gente dizia, ou alguém, Tá, esse que é daí para engolir o também. Não, mas choro, foi algum outro que eu né? falei sobre o caderno. Eu vou ter que Uhum. ler aqui meu material. Aquele bom. Mas, mas esse daí também, para quem ainda não foi fazer, é importante. Não Mas pausar para sentir, não. pausar para sentir. E E assistir a live do pai e da mãe de novo? pois é, isso daí eu falei para as meninas novas que chegaram e Ah, para quem tem muita dificuldade para voltar lá para fazer as meditações, tá? Mas, sobretudo, o maior exercício, comecem a sentir o corpo de vocês. Sentir os incômodos, deixar permanecer, deixar a vida passar por esse corpo, sabe? Quando a gente fala isso, parece algo tão. Mas a gente se autoprotege muito para a vida não passar no nosso corpo, tá? Então se abram para isso, certo? A gente vai se falando. Agora a gente vai se encontrar em agosto, né? Não, a gente tem aula com a Cláudia. Lembrei, quarta-feira. A Cláudia vai trazer. Deixa eu falar logo para vocês. Legal. Vai ficar aqui gravado, que vai ver depois, se vier depois também. Mas eu vou colocar lá no grupo. Tragam canetinhas coloridas e tragam folha de papel em branco. Para quarta-feira, tá? Quem for fazer, quem vier fazer direitinho, tragam. Cláudia vai fazer um trabalhinho que é montar essa parte da ancestralidade feminina e fazer um exercício sobre isso. Tá?
Ela é maravilhosa. Lembrei. Então tá bom. A gente vai se falando até quarta, tá? Cheiro em todas vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.